Agora, uma curiosidade que eu tenho, eu vou fugir um pouco do assunto, mas na mesma linha de entender o caminho da evolução do agro. A gente sempre foi ensinado na escola, nos anos 80, nos anos 90, das famosas monoculturas brasileiras, né? Essa aqui é a região do café, essa aqui é a região da cana-de-açúcar, essa aqui é a região do milho, do eucalipto, do milho, da soja. Isso, naquela terra, naquela região só se planta aquilo. E de repente, a gente começa a ver as multiculturas ou policulturas sendo utilizadas. Aí, né, eu não sou entendedor do agro, você vai explicar isso melhor, mas começaram a se descobrir por estudo e por tecnologia que, inclusive, para você cuidar melhor daquela terra, você precisa diversificar plantio. Nos seus estudos, naquilo que você faz, você consegue explicar bem como que foi essa descoberta ou esse incentivo para que houvessem mais culturas plantadas nas regiões? Então, aí vamos contar um pouquinho de história. Vamos. O que aconteceu? O Alisson Paulinelli, que foi o professor Alisson Paulinelli, que no período que ele foi ministro do Brasil, ele trouxe a tecnologia e, inclusive, trabalhou para a formação da Embrapa Brasil. E aí, nesse processo de trazer tecnologia, a gente conseguiu abrir a fronteira e começar a produzir no Centro-Oeste. E essa expansão de produção que não havia, né? Então, usar partes do Brasil que não eram produtivas para se passar a ser produtivas, começou com monoculturas. E aí a gente tem aquela questão que você já até deu uma pincelada, sem até perceber, a questão de essa é a minha área. Então, é muito mais fácil uma pessoa que trabalha com gado de leite, trabalhar com gado de leite. Uma pessoa que trabalha com soja, trabalhar com soja. Uma pessoa que trabalha com... Por quê? A gente trabalha com o que a gente se sente mais confortável, né? Uhum. E aprender coisa nova não é tão simples e tão confortável assim para todo mundo. Então, quando conseguiu abrir a fronteira e produzir X, eu vou continuar produzindo X porque tá dando certo. Só que, quando mexe no bolso, as coisas começam a mudar. E o que aconteceu? Começou-se a perceber que começou a ter alta incidência de praga. Por quê? Porque se você só tem uma cultura, a incidência de praga vai aumentar, porque vai ter praga específica daquela cultura. Então, quando eles começam a perceber que tem, e aí começa a precisar tem que ter períodos sem produção para poder ter esse vazio sanitário, que eles chamam de vazio sanitário. Então, eu preciso de ter esses períodos que a terra vai ficar ociosa. Poxa, mas nesse período aqui, dá para produzir outra coisa. Então, eles começam a ver janelas de aumentar a lucratividade, mas manter a produção. E isso, quando eles começam a fazer esse movimento, eles conseguem ver que eles conseguem ter um retorno financeiro melhor. Quando eles têm um retorno financeiro melhor, a gente já começa a ver, poxa, eu tô tendo aqui um esforço para eu poder aprender a cultivar isso, mas isso está me trazendo um retorno muito satisfatório. Então, compensa o meu esforço versus o retorno que eu estou tendo. E aí a gente começa a ter todo esse movimento de sair de monoculturas para poder ter intercalar culturas em períodos para eu poder otimizar a minha produção e a minha lucratividade. Então, e o produtor acabou entendendo isso, né? Ele entendeu que ele precisava desse conhecimento e desse procedimento, desse proceder para poder sobreviver, inclusive, né? E isso a gente fala muito quando a gente pensa também em grandes empresas. Em relação a pequenos produtores, a gente tem até uma dor mais forte. Porque quando a gente produz só uma coisa, se eu tenho, por exemplo, uma pastagem só, uma forrageira só, eu tive uma incidência de cigarrinha para aquela cultura, para aquela espécie, dizimou o meu pasto inteiro. O meu boi não tem o que comer. Então, se eu tenho várias culturas, se eu tenho uma diversificação dentro da minha propriedade, falando de agricultura familiar, eu tenho uma segurança muito maior para minha família. Se acontecer algum problema aqui, você tem aquele lá para segurar as ondas. Exatamente. É importante a gente frisar isso, porque isso é pouco abordado, inclusive. A gente vê as pessoas falando das coisas de maneira muito consolidada. Tudo é consolidado e não é. Isso é um processo longo de consolidação das ideias, das experiências, dos testes, né? Agora, Tamires, vamos lá. Uma curiosidade que eu tenho, e eu não estou falando com qualquer pessoa aqui, eu estou falando com quem estuda e quem conhece do tema. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: o Brasil é um país continental, né? Ninguém tem dúvida disso. O Brasil ainda hoje detém a maior floresta nativa do mundo, né? Nós temos
um dos maiores diversificação de biomas do mundo. Dentro do Brasil, você tem vários Brasis. Você tem a maior reserva de água doce potável do mundo, né? Os aquíferos do Guarani, o aquífero da Bacia Amazônica. A gente tem áreas intocadas pelo homem até hoje, desde que o mundo é mundo. E a gente observa uma pressão do tamanho do mundo com relação ao agro, né? Uma pressão, uma demonização, um desrespeito, um total ataque mesmo frontal ao agronegócio por setores da sociedade que não produzem, que não entendem, que não sentem a dor do agronegócio. Se você parar para assistir, por exemplo, qualquer programa desse rural aí, Globo Rural, SBT Rural, sei o que lá Rural, você vai ter contato com experiências gigantes. Hoje, para você ser um produtor rural, você tem que cumprir requisitos severos de preservação, né? De reparação de solo. Então, são muitos os casos aqui no Espírito Santo mesmo de gente que virou produtor e, inclusive, revitalizou áreas inteiras que estavam assoreadas e, inclusive, vieram nascentes, né? Tem um caso muito emblemático aqui na região central ali, não sei se é Venda Nova ou se é ali pra cima, de um cara que resgatou uma mata lá, inclusive brotou. Ele fez os caixotes e brotou água, né, de um lugar que era deserto há pouco tempo atrás. Fotógrafo, né? É o Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, né? Isso, virou uma verdadeira mata. Por que você acha que o setor do agronegócio, que é uma coisa que gera tanto emprego, tanta renda, que é onde a gente se alimenta, por que ele é tão atacado? Isso é engraçado, para não falar trágico, porque ele é muito mal visto dentro do Brasil. Mas fora do Brasil, ele não é mal visto. Porque quando a gente olha a nossa produção, ela não tem todo esse impacto. Pelo contrário, nós temos uma legislação, a legislação brasileira, ela é muito boa no sentido de proteção ambiental. E igual para o Código Florestal Brasileiro, para a gente produzir, a gente tem que respeitar a lei. E dentro do Código Florestal Brasileiro, ele traz que dentro da Mata Atlântica, que é onde a gente está aqui, a gente precisa de preservação de 20% da Mata Atlântica. Aí eu te pergunto, dentro da sua casa você tirou 20% para poder fazer uma reserva? Dentro da sua empresa urbana, você tirou 20% para fazer a reserva? Não, mas dentro da minha propriedade eu tenho que ter 20% de reserva. E isso, sem contar as questões de leito de rio. Então, eu tenho toda uma proteção ambiental respaldada por lei que eu preciso de cumprir. E isso é muito importante que as pessoas consigam ver, porque elas... normalmente, o que acontece? Uma mentira falada muitas vezes, ela passa-se como verdade, né? Então, as pessoas vão falando, e quem não tem conhecimento acaba acreditando que aquilo é verdade porque ela tá fazendo muito barulho, vamos colocar assim. E, na verdade, é só barulho, porque o agro tá produzindo, o agro tá fazendo toda a manutenção em questão alimentícia, mas ele também tá tendo toda a preservação ambiental. Um estudo que a Embrapa lançou agora na COP30, muito interessante, inclusive, mostra que 28% da área de mata do Brasil está dentro de propriedades. Então, a área... 20%? A área urbana, ela vai preservar o quê? Ela vai preservar dentro de parques que o Estado ou que o Brasil está produzindo. O resto está tudo dentro das nossas propriedades. E aí a gente é apedrejado por pessoas que não estão fazendo. E a gente está fazendo, entendeu? Mas você concorda comigo que isso é um efeito colateral, digamos assim, que não precisava existir e a gente tem que administrar isso? A agenda, administrar a agenda, administrar o efeito colateral de quem quer boicotar. A gente sabe que tem interesses, né? A gente sabe que existe uma agenda globalista, né? A gente sabe que outros players, por exemplo, agora acabou de ser anunciado um possível acordo aí entre a União Europeia e o Cone Sul, Mercosul. E a gente sabe que na Europa um grande temor que
os produtores rurais da Europa é deles não conseguirem ter competitividade com relação ao Brasil, né, ao nosso custo de produção aqui. Mas a gente, de todo lado, a gente enfrenta isso. Por exemplo, a gente enfrenta uma guerra, a gente não consegue ser competitivo com manufaturados em relação à China. E a gente teve que aprender a conviver com isso, porque lá tem uma fonte fabril que é difícil a gente conseguir combater aqui, né? É muito difícil. É impossível? Não, mas é muito difícil. Então, dizendo isso, Tamires, concorda que é um calo no sapato a gente ter que ficar se explicando uma coisa tão óbvia, né? Na verdade, mais do que isso, eu acho que é um pouco de ingenuidade das pessoas em relação à postura com o Brasil. Por quê? Quando a gente faz essa propaganda negativa do nosso produto, a gente desvaloriza o nosso produto. E o que acontece? Grande parte do PIB brasileiro está no agronegócio. Se eu desvalorizo o agronegócio, eu caio o preço do meu produto. Então, faz sentido eu, como vendedor, ou como uma pessoa que vai ser né? beneficiada daquele produto, eu querer diminuir o preço daquilo, porque desse preço de PIB do agronegócio, é daí que vai sair a educação, é daí que vai sair a saúde do Brasil. Então, a pessoa não está produzindo, está usando o que o governo está destinando para as partes sociais, que eu acho que realmente precisa, né? Então, não vamos entrar nesse mérito, mas ela está se prejudicando no final das contas. Porque se eu consigo vender o meu produto num preço mais justo, eu tenho maior arrecadação e automaticamente eu tenho maior repasse para as partes sociais do país, aonde essas pessoas vão se beneficiar. Agora tá...